Esse é mais um episódio do Três Perguntas, o programa do PPG de Filosofia da Unicinos. Hoje, com Márcia Jungs, professora e pesquisadora da graduação e da pós-graduação em Filosofia aqui na Unicinos. Olá, Márcia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabriel, pelo convite. É uma alegria estar aqui e poder conversar contigo um pouco mais. Tudo bem. Márcia, vamos começar por um aspecto ou um conceito que eu acho que é central para a tua pesquisa, que é justamente o conceito de estado de exceção, né? Que, embora ele seja legalmente previsto, ele pode ser visto como uma ameaça, basicamente, à democracia liberal e a um estado de coisas razoavelmente articulado dentro da sociedade. O que você pode nos dizer? Como que a gente pode entender melhor esse conceito? De fato, Gabriel, o conceito de estado de exceção ele é central na teoria político-filosófica do George Agamben. Entretanto, para que nós possamos falar sobre o estado de exceção, é preciso que nós retornemos a um dos autores que é uma das maiores referências para Agamben formar o seu projeto político Homo Sacer, que é ninguém mais, ninguém menos, na verdade, do que Carl Schmitt. Então, Carl Schmitt é aquele jurista alemão que ficou muito conhecido pelas suas ideias bastante controversas, inclusive também pela própria filiação que ele teve posteriormente ao Partido Nacional Socialista, né, o partido de Hitler. E Carl Schmitt é autor de algumas obras que são ainda muito importantes, embora controversas, e uma delas justamente é Teologia Política, obra na qual ele formula aquela célebre passagem de que todos os conceitos políticos são conceitos teológicos secularizados. Além disso, ele também, nessa obra, ele vai se referir ao estado de exceção. O estado de exceção, para ele, justamente é possível que se concretize a partir da decisão do soberano. Então, quem decide sobre o estado de exceção é o soberano, na perspectiva schmittiana. Bem, nós sabemos que o Agamben leu com muita atenção as obras desse pensador e também com influência de outros autores, ele foi constituindo, então, o seu projeto político-filosófico. E aí, uma das ideias, um dos conceitos que ele nos traz é justamente o estado de exceção, né? Então, veja, quando Schmitt propõe essa ideia, ele está olhando para um estado de exceção que ele funciona dentro do ordenamento legal, ele está previsto dentro do ordenamento legal. Então, ele é possível de ser evocado em algumas circunstâncias pontuais para, digamos, manter a lei, a ordem, a segurança dentro de um Estado-nação. Agamben não discorda disso, só que Agamben dá um passo além. Agamben, no seu projeto Homo Sacer, ele vai demonstrar que o estado de exceção ele virou um paradigma da política moderna. Quer dizer, uma ferramenta operacional da política contemporânea. Exatamente, ele vem sendo convocado em muitas circunstâncias e ele deixa de ser apenas um operador dentro do arcabouço jurídico positivado. Ele começa a operar como uma técnica de governo. E aí que está o problema, porque deixa de ser utilizado em situações pontuais para ser aplicado, então, como algo costumeiro. E então, assim, o governo passa a operar com o apoio desse estado de exceção, que é algo que deveria ser usado de maneira muito pontual, não é? Então, isso é uma coisa. Junte-se a essa constatação, né, esse conceito do estado de exceção, o fato de que, então, se imprime em cima da vida dos governados, né, a exceção como regra, a exceção como norma, a exceção aplicada no cotidiano. Se a gente lembrar, por exemplo, o que aconteceu no Terceiro Reich, a Constituição de Weimar ela não foi abolida. Ela continuou operativa nos 12 anos em que os nazistas estiveram à frente do poder. Portanto, os decretos que foram sendo aprovados ali ao longo, né, sobretudo do início do governo nacional-socialista, eles mantiveram a Constituição, mas operavam com força de lei. Então, a exceção ela estava sendo colocada e aprofundada cada vez mais. Então, algo que eu preciso assim sempre frisar muito, que eu faço questão, é que o estado de exceção ele vira uma norma, ele tem uma aplicabilidade muito presente dentro dos governos na modernidade
E governos como o nazista, por exemplo, eles não são fruto de um desequilíbrio de alguns líderes que tinham personalidades delirantes ou fora do padrão, né? Porque isso é muito comum a gente ouvir. Bem, Hitler tinha traços de psicose, coisas desse gênero. Bem, isso é uma outra discussão que eu até nem tenho condições de entrar nela em função da minha formação. Acho que isso deve ser olhado no campo, enfim, das áreas da psi, né? Mas filosoficamente, nós dizemos que esse tipo de governo faz parte de uma racionalidade técnica. Então, os fascismos da década de 20, do século 20, que operaram ali nas décadas de 30, 40, na Alemanha, na Itália, eles estão recortados em um determinado momento histórico. Mas eles não são fruto de uma personalidade delirante ou algo do gênero, mas de uma racionalidade muito específica que fez fortuna na política moderna, via estado de exceção. Esse estado governava. Dá para dizer que é uma espécie de instrumentalização da exceção a partir de um tipo de naturalização da exceção desses regimes? Eu diria que sim, Gabriel, porque, de fato, a exceção ela parte de uma previsão jurídica para uma aplicabilidade que extrapola a sua invenção, o seu uso cotidiano, né? Então, esse uso deslocado é que ele vai gerar todos esses problemas. Então, a Agamben vai dizer com isso que os próprios campos de concentração, os campos operaram como uma espécie de paradigma da política moderna. Essa frase também ficou muito famosa e não é compreendida. Mas por que ele diz isso? Porque, teoricamente, qualquer espaço pode ser convertido num campo e ali a exceção pode ser aplicada, né? Porque a exceção ela é operada em cima de vidas que se tornam vidas nuas, vidas desprotegidas, que ao mesmo tempo que elas estão dentro do direito, esse estado de exceção ele opera para além do ordenamento jurídico. É um paradoxo. Então as pessoas elas estão de alguma maneira submetidas a esse regramento, mas estão desprotegidas também. Portanto, que ele evoca o conceito do homo sacer, que é do direito arcaico romano, e vai dizer que essas pessoas podem ser assassinadas sem que se incorra em crime. Infelizmente, é isso que nós vimos ocorrer ao longo de todos os anos em que ocorreu o regime nacional socialista e, bem, em outras circunstâncias de guerra que nós também podemos apontar. E ainda há outras correntes que dizem, né? Bem, na periferia o estado de exceção é a regra, por exemplo, né? Onde pessoas, sobretudo pessoas de baixíssima renda, pessoas negras, pessoas que têm uma vida periférica são perseguidas e assassinadas. Então, uma outra leitura a partir do estado de exceção, que não está dentro, essa fala, dentro da teoria de Agamben, mas são leituras que as pessoas fazem a partir da letra da obra dele, né? Claro, se a gente pensa a exceção como um estado de estar à margem do que seria o normal ou o cotidiano, claramente é possível aplicar essa categoria a pessoas que, pelo seu estado de vulnerabilidade, estão justamente por isso à margem do que seria o ordenamento comum, o ordenamento padrão, do ponto de vista das expectativas sociais ou mesmo da ação dos estados, né? Exato. Basta que nós pensemos, por exemplo, que agora o que houve e ainda está em curso, né, porque os bombardeios voltaram a ocorrer em Gaza, de fato se configura também, né, num caso de exceção. Porque, veja, Israel é uma democracia, opera de maneira democrática aquele Estado. Entretanto, esta mesma democracia ela dá espaço para que se leve essa exceção, para que se aplique essa exceção em cima de uma determinada população, com tudo que isso significa, né? E veja, Gaza é emblemática porque está sendo transmitida ao vivo. Nós não temos como dizer que não sabemos, né? Parafraseando aqui o Benjamin, se nós olharmos para o nosso passado, depois disso que está havendo em Gaza, nós vamos olhar uma pilha de escombros que essa história está deixando. E nós não podemos dizer que não sabíamos, né? Diferente da época dos campos de concentração em Auschwitz, que não havia essa cobertura midiática e que muitas pessoas acreditam que até de fato não sabiam mesmo. Claro que outros setores da sociedade estavam informados, a gente tem esse registro. Em qualquer caso, Gabriel, é muito preocupante porque dentro das democracias há sempre esse perigo da deriva,
do fascismo se constituir em outras vestes, né? Do autoritarismo se configurar de outra maneira. Exatamente. Você havia mencionado como esse estado de exceção se configurou como prática cotidiana nesses fascismos do século XX, né? E eu acho que aí, justamente por isso, por esse processo que você nos contou, faz todo sentido a gente pensar, então, que essas formas de instrumentalização ou de normalização, naturalização do estado de exceção, elas contribuiriam para que a gente tivesse novas formas ou novas facetas do que a gente poderia chamar do fenômeno do fascismo. Você crê que isso está ocorrendo? E se sim, como que isso se operacionaliza? Por que esse fenômeno acontece de maneira tão recrudescida? A tua pergunta é muito importante, Gabriel, porque ela me dá a oportunidade de olhar para casos que estão em andamento no nosso tempo, né? E isso eu acho que é também um papel importante da filosofia, né? E no caso da filosofia política, é justamente olhar para realidades e tentar ler essas realidades através das nossas chaves teóricas, das nossas chaves críticas, né? Então, pensarmos o nosso tempo, tentarmos fazer um diagnóstico crítico a partir do que a gente está vendo. Então, dito isso, de fato, se a gente olhar para o exemplo do Estado norte-americano, né, dos Estados Unidos, com agora o segundo governo de Trump, eu entendo que aquela democracia está sofrendo golpes muito severos a respeito de decisões que ele está tomando, muitas delas, evidentemente, dentro da lei, como a lei que ele evoca para solicitar as deportações. Não é uma lei bastante antiga que ele evoca para embasar, então, essas ações, né? Então, veja, são limiares muito sutis que vão sendo ultrapassados. Claro que ainda há um Congresso, claro que há 2 partidos operativos, mas essa nova forma autoritária que vai se configurando, ela vai se dando justamente nas brechas dessas instituições, né? Então, não precisa especificamente fechar o Congresso, extinguir os 2 partidos. Entretanto, nós vemos um recrudescimento de posturas de ódio dentro da sociedade que vão sendo fomentadas por um discurso belicoso, por um discurso que é persecutório, que usa da estratégia do medo, da técnica do amigo-inimigo. E aqui nós estamos recuperando teóricos da soberania, como o Hobbes, como o próprio Schmitt, né? E que fundamentam essa nossa análise desse cenário, Gabriel. Então, o que eu te diria de modo complementar é que esse esvaziamento e essa caminhada das democracias para formas autoritárias, ela de fato, infelizmente se concretiza, né? Nós temos todo um cenário muito delicado na América Latina e que, para além de críticas que nós possamos fazer e olhar criticamente, por exemplo, o governo de Nicolás Maduro, em qualquer caso, a ingerência que os Estados Unidos está tentando fazer em cima de um país que tem uma soberania própria é extremamente preocupante. E isso nos leva a perguntas muito drásticas. O que há por trás dessas ações? Então, entendo que é muito importante que nós façamos sempre um olhar crítico em cima de governos pontuais. Claro, acho que isso é saudável, nós precisamos ter essa liberdade de reflexão crítica. Entretanto, também nos perguntarmos o que há por trás de conduções de posturas tão severas, tentando classificar presidentes como narcotraficantes, por exemplo. Isso há uma deriva muito autoritária por trás disso. E ameaça justamente os fundamentos democráticos, de maneira, no meu ponto de vista, bastante evidente. E me parece, assim, nesse quadro que você pintou, a perspectiva dessas pessoas em condições de vulnerabilidade, como elas também afetam a percepção desses fenômenos. Justamente por isso, eu queria saber mais de ti, exatamente como que isso se desenvolve e reverbera no teu grupo de estudos, que é precisamente um grupo de estudos de filosofia política pensado pelas mulheres, né? Como que essas vozes, essas ressonâncias, essas insurgências, pensada por pensadoras mulheres, podem nos trazer outras questões, outras dimensões, outras respostas para esses problemas sobre os quais a gente falava. De fato, Gabriel, eu tento fazer essas discussões olhando para o fenômeno da política, para o fenômeno da democracia, para como ela é
problematizada no nosso tempo a partir de um olhar da colaboração das filósofas, né? Nós sabemos que existe um apagamento, um silenciamento, um distanciamento das mulheres no reconhecimento da produção acadêmica delas. Algumas conseguiram romper essa barreira. Hannah Arendt, por exemplo, foi uma delas, e não por acaso foi a primeira pensadora que nós estudamos no grupo de estudos quando ele surge no segundo semestre de 2023. Então, nós estudamos longamente as origens do totalitarismo, né, que é uma obra seminal para pensar expressões políticas que estavam nesse registro do totalitarismo, ou seja, o regime totalitário é aquele que não deixa mais brecha nenhuma para o sujeito. Né? O sujeito ele é despersonalizado, ele é despolitizado, ele é tornado um ser que reage tão somente. Né? Então, Arendt, ela contribui muito com essa obra e várias outras para que nós pensemos sobre como se reatualizam essas realidades, né? Porque para o próprio Agamben, o totalitarismo ele está à espreita dentro das democracias via expedientes legais, como o estado de exceção, por exemplo, sempre prestes a se concretizar, mas a virar uma técnica de governo e não um uso pontual, como eu havia falado. Então, Hannah Arendt é uma das pensadoras que muito nos ajuda a olhar para esse fenômeno, e uma outra pensadora com a qual nós temos nos aproximado no grupo é Simone Weil. E nós estamos agora, então, analisando, ao longo de todo esse ano de 2025, a obra A Origem do Político, escrita por Roberto Espósito, a respeito de Arendt e Weil, olhando para como as duas analisam o fenômeno da política. Né? Um fenômeno que tem um fundo, um chão incandescente, um fundo extremamente conflituoso e que precisa de uma mediação, né? Só que as duas têm posições bastante diferentes uma da outra. A respeito disso, Espósito faz essa problematização. Então, o esforço com os estudantes, e aí nós temos desde graduandos, de estudantes de iniciação científica, até mestrandos do nosso PPG e doutorandos em filosofia do nosso PPG, até estudantes de várias outras instituições no Brasil que me procuram perguntando e pedindo para participar dos encontros mensais. Então, se gerou uma comunidade a partir desse grupo de estudos muito rica, com pessoas agora que estão participando de várias partes do Nordeste, por exemplo, do Sudeste de maneira igual. E com isso, Gabriel, eu vejo que existe um esforço, uma coordenação para nós pensarmos, de fato, as pensadoras, como elas colaboram para nós olharmos para o fenômeno, né, do retorno do autoritarismo sob outras configurações. Isso é importante falar, porque como tu mencionavas no teu comentário, não precisa mais uma ruptura institucional, né? Não precisa uma invasão ao Congresso por corpos da força estatal, por exemplo. Não é mais assim que ocorre o esfacelamento democrático, né? O esfacelamento democrático ele vem se dando em várias vias. Quando, por exemplo, não é reconhecida a derrota numa eleição e há uma agitação propositalmente criada para desestabilizar um governo. Bom, se um governo eleito não é aquele melhor que se poderia esperar, as regras do jogo democrático prevêem que dali a 4 anos, no caso brasileiro, por exemplo, nós possamos escolher uma outra pessoa, né? Mas repara que essa criação de instabilidade, ela também não começou agora. Isso não é fruto agora de 4, 8, 12 anos atrás. O Brasil tem uma tradição democrática recente, mas essa chave autoritária, ela perpassa a nossa história. Basta que nós recordemos o próprio estilo de colonização brasileira, que foi altamente exploratório. Depois, com a vinda das pessoas escravizadas, que viveram em condição de escravidão por pelo menos 3 séculos no Brasil. Nós somos um país com uma tradição escravocrata gravíssima, né? E que ela ainda está dentro da nossa estrutura. E, bem, isso se reflete nos corpos de segurança do Estado, que são os corpos, as instituições que, teoricamente, elas são investidas do poder, então, de polícia, né? Só que aqui há uma letalidade, uma violência intrínseca muito maior do que nos outros lugares. E na minha análise,
que eu convirjo com vários autores que têm esse olhar também, isso está ligado, Gabriel, a esse passado de colonização exploratória, de escravidão, da nossa própria ditadura cívico-militar brasileira, né? Isso está entranhado dentro da nossa sociedade e isso ainda reverbera na nossa democracia que é tão recente. Imagina se a gente compara com os Estados Unidos, que tem aí séculos de tradição democrática e que também estão vivendo um solavanco enorme. Você diria que, então, além dos aportes propriamente conceituais dessas filósofas, um ganho adicional é justamente que elas adicionam uma nova camada de perspectiva sobre esses problemas, de um olhar a partir de um outro ponto de vista para esses problemas que a tradição geralmente recepciona e analisa do ponto de vista de pensadores homens? Sim, Gabriel, eu diria que sim. Por quê? Porque a mulher, historicamente, ela sofre exclusões diferentes, exclusões muito mais profundas, não que os homens não as sofram, é lógico que sofrem. Os homens periféricos, os homens negros, eles sofrem violências todos os dias. Não que os homens brancos também não sofram, claro que sofrem, mas nesse caso aqui a gente tem que olhar para a mulher de um modo diferenciado, porque são camadas, muitas camadas sobrepostas de violências que vêm sendo construídas, né? E as pensadoras, e aí temos, enfim, Judith Butler, Lélia Gonzalez, tantas outras mulheres que nos ajudam a pensar, né, em como esse histórico, que não é só um histórico do patriarcado, mas é um histórico de violência que vem sendo aposto e desemboca, enfim, num monte de proibições, né, numa porção de impossibilidades, de interditos que vão se colocando no cotidiano das mulheres. Então, eu entendo que a filosofia política ganha muito ao trazer o olhar das mulheres pensadoras, né? Porque uma mulher que é negra, uma mulher que é mãe, uma mulher que é pobre, tem todas essas camadas, né, de desafios na sua vida. Isso é muito difícil. E a pensadora, a filósofa, ela tem o jeito mulher de olhar o mundo, né? E com isso eu não estou invalidando de maneira alguma a importância e o legado dos pensadores da tradição, que vão continuar sendo importantes porque sempre o foram, né? O que a gente está tentando fazer com o grupo de estudos é também trazer um protagonismo e olhar para a importância desse legado que as mulheres reflexivamente e criticamente trazem, a partir dos lugares que frequentam, a partir das suas vivências, né? Então, nós temos um universo de muitos homens e mulheres nesse grupo de estudos, né? Todos são bem-vindos. Os estudantes homens, as estudantes mulheres, né? E dentro desse escopo, desse campo, nós estamos trabalhando aí desde o segundo semestre de 2023. Então, Márcia, muitíssimo obrigado pelas tuas respostas e pelas tuas reflexões. Gabriel, muito obrigada pelo convite. Eu fico feliz de poder compartilhar um pouco das minhas ideias aqui, das pesquisas em andamento, que reverberam em sala de aula, que reverberam junto aos estudantes. Então, foi uma honra. E se você gostou desse nosso episódio, curta, compartilhe e nos siga nas redes sociais para ficar por dentro dos próximos episódios do 3 Perguntas. Até lá!